Então, tudo que você pensa, o Japão, ele projeta, ele faz o seu planejamento para 30 a 50 anos. Sendo chato aqui, o Japão é o único exemplo mais ou menos que eu vi lá no... Parecido com o Brasil, que também cresceu pouco nos últimos 10 anos. Cresceu, acho que... O Japão vem crescendo pouco há mais tempo. Na verdade, nos anos 80, teve um embate entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão estava voando nos anos 80, voando. O que a China hoje causa medo... Já era o Japão. Era o Japão. Inclusive, com carro, com tecnologia, com tudo. com A videogame, Toyota, com não tudo. sei o quê, a Sony, aquilo tudo, né? E os Estados Unidos começaram a se incomodar com o Japão. O problema é que o Japão já não tinha poder militar. O poder militar do Japão acabou na Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos foi lá e goela abaixo do Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. E quando ele valorizou a sua moeda, que é o ien, e colocou o ien num preço muito mais alto do que estava, o Japão perdeu competitividade. Se os Estados Unidos pudessem, talvez quisessem fazer a mesma coisa com o renminbi hoje. Com todo mas mundo. Não tem, mas a correlação de forças não é a mesma. Porque a China, número de habitantes, em poder militar, em poder tecnológico, é outra coisa hoje. Mas o Japão perdeu competitividade. Mas tu estava falando que o Japão faz esses planos aí para 30 anos também. Faz, né? não, e o Japão não deixou de ser um país desenvolvido por causa disso. Não. Ele cresce pouco, mas o patamar de desenvolvimento do Japão, a educação do Japão está entre as 3, 4 melhores do mundo. E não é um país pequeno. Né? Isso é uma outra parada. A gente, esse ano, investiu bem mais em educação e saúde, não foi? Em 2024, não foi? É que o arcabouço fiscal recuperou os investimentos em saúde e em educação que o antigo teto de gasto bloqueou. Especificamente saúde e educação? Especificamente, saúde e educação. Que estavam bloqueados e, enfim, depois de uma pandemia, depois, você não botar dinheiro na educação e na saúde, depois de uma pandemia... Todo mundo sem frequentar a escola, quase 2 anos. Na saúde, eu acho que eu anotei. Na saúde foram 60 bilhões de aumento. Aumentou bastante. Mas assim... Saúde e educação foram as áreas que o arcabouço fiscal rapidamente atendeu para repor aquilo que tinha sido cortado no pré-pandemia e prejudicado muito, né? Esses são gastos que são obrigatórios. Não é? São vinculações constitucionais. Sim, aí à medida que aumenta a receita, você canaliza para essas paradas aí. Obrigatoriamente. É que isso durante um período não valia. Não valeu. Entendeu? Cortou a grana da saúde e da educação. O arcabouço fiscal, ele recuperou os investimentos em saúde e educação. E assim, tem algum jeito disso se tornar perverso? Por que eu estou perguntando isso? Vamos lá. Legal, aumenta um montão, e não estou dizendo que é ruim, é bom, aumenta o investimento na saúde. Mas e se, isso eu estou uma pergunta idiota, e se, vamos lá, tem um lugar específico, um caso específico, que aquela grana ali, ela é demais. Não preciso dessa grana para isso daqui. Entendi a pergunta e a pergunta não é... Ela é pertinente. Não vai. Tem um debate hoje sobre a forma correta de proteger áreas estratégicas. Então, muita gente que não é contra a saúde e a educação, mas muita gente fala, será que este tipo de vinculação, nessa altura do campeonato, é o melhor tipo de vinculação, pensando no longo prazo? Então, essa é uma questão que foi discutida. O governo do presidente Lula tomou uma decisão no começo do mandato que era repor o dinheiro da saúde e educação. Sobretudo porque nós estávamos saindo de uma crise pandêmica, em que as crianças ficaram fora da escola e muita gente que não teve Covid, teve outras complicações de saúde. Né? Mas aí tu falou, vamos lá, o arcabouço fiscal é para durar, essa ideia inteira é para durar uma década. Então, mas, por exemplo, nós fizemos uma alteração, não no arcabouço fiscal, mas nas suas partes constitutivas o ano passado. Tá bom. Nós alteramos algumas políticas o ano passado, no final do ano passado,
Eu fui ao presidente Lula e falei, olha, preciso fazer alguns ajustes para manter o arcabouço, para fortalecer o arcabouço. Porque se essas despesas continuarem crescendo no ritmo que estão, o arcabouço vai, como o teto de gasto desabou, o arcabouço podia acontecer a mesma coisa. Aí o presidente Lula autorizou uma série de alterações, inclusive na Constituição, para manter o arcabouço de pé e durável. Porque ele sabe da importância disso para reequilibrar contas que ficaram desajustadas durante muitos anos. Nós estamos desde 2015, nós estamos com um déficit, o chamado déficit primário, muito elevado. Tá. O ano passado nós tivemos um bom resultado, que foi, a rigor, foi o primeiro ano do atual governo, porque no primeiro ano mesmo, que é 2023, você herda um orçamento já aprovado.